Opa! Estamos de volta. Vamos lá. Estamos estudando, lembrem-se, o primeiro elemento do conceito analítico de crime, fato típico. E o primeiro elemento do fato típico, vimos a conduta, né, na aula passada. Falamos sobre a conduta na escola causal naturalista, de von List e Billing, né? Falamos sobre a conduta na escola finalista de Welsel, que é a escola que foi abraçada pelo nosso Código Penal. E agora estamos falando, deixa eu ajustar essa gravata aqui, opa! E agora estamos falando da conduta, falamos inclusive sobre a conduta na teoria social, né? De Zizek e Wessels. E agora entramos nos elementos da conduta, de acordo com a teoria finalista, que essa foi que foi abraçada pelo nosso código, tá? Então, pessoal, vamos lá para o slide. Elemento da conduta. Comportamento humano de movimento, ou seja, ação, ou abstenção de movimento, omissão. Né? Ação ou omissão. Proposição de um fim, objetivo. Lembrem-se que nós estamos na escola finalista, tem uma finalidade nessa conduta. Tá? Seleção dos meios para atingir o objetivo, a finalidade. E a voluntariedade. Ou seja, é uma exteriorização de forma consciente e voluntária do agente criminoso, joia? Corta pra gente. Então não tem outra forma de se pensar a conduta na escola finalista. Comportamento humano de ação ou omissão destinado a uma finalidade com um objetivo de forma consciente e voluntária. Qual é a pedra aqui? O que é que eu quero colocar? O ato voluntário, pessoal, não quer dizer que ele seja um ato livre. Tá? Ele é voluntário, não é livre. Uma vez que o agente pode atuar sob a influência de uma coação moral irresistível, que a gente vai estudar mais na frente, quando for estudar a culpabilidade. Então veja, nesse exemplo que eu vou dar para vocês agora, alguém, isso que acontece muito, né? Nos interiores do Brasil, o chamado novo cangaço. A organização criminosa, né, se dirige à casa do gerente do banco, mantém a família do gerente refém, inclusive amarrando explosivos no corpo dos filhos, e diz o gerente: ó, meu querido, eu sei que o cofre tem um delay de 1 hora, nós vamos lá na agência, o senhor não vai dar bandeira para ninguém, o senhor vai com... Inclusive, eles usam até mulheres para ficar, né, de uma forma menos suspeita, faz um casal com o gerente tem a senha do cofre, o cofre tem um delay, e ele disse: não tem problema nenhum, a gente espera, toma um cafezinho lá na agência, enquanto isso a sua família está aqui, sob a mira de armas de fogo e explosivos, amarrados ao corpo. Essa conduta do gerente do banco foi livre? Claro que não. Mas ela foi voluntária. Claro, ele voluntariamente foi. Ele poderia não ir. Mas lembrem-se, quando falamos de direito penal, o direito penal, ele é um direito de homens. Homens médios. O homem normal. Não se fala em direito penal. O direito penal está aqui. E ele não atinge nem super-homens, ou seja, os heróis, e nem os idiotas, os que estão abaixo da linha do direito penal. O direito penal é esse limite aqui, e que atinge o homem médio. O homem médio, qualquer um de nós, nessa situação, faria exatamente o que o gerente do banco fez. Acompanhou os dois elementos da organização criminosa, foi até o banco, abriu o cofre, serviu café, não falou para ninguém, não ligou para a polícia, não fez nada. É o que o homem médio faria. Essa conduta, ela é involuntária? Não, a conduta é voluntária. Perfeito? Agora, ela não é livre. Ela não é livre porque ela está ele está sob um momento de coação irresistível, uma coação moral, chamada de
de vício compulsiva, né? E a gente vai analisar isso lá na frente, quando for estudar a culpabilidade, os elementos da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. Joia? Então, essa pedra é importante, tá? O ato precisa ser voluntário, não necessariamente livre. Perfeito? Formas de conduta. Falamos aqui, né? Vamos lá para o slide. Ação comissiva ou omissão, a conduta omissiva. Seguindo em frente. É importante a gente falar agora sobre esses crimes, tá? Que são os crimes omissivos impróprios, também chamado de crimes espúrios ou comissivos por omissão. Vocês perceberam aqui que eu gosto muito de dar sinônimos, porque o que cai na prova não vai ser crimes comissivos por omissão, porque isso aí você mata. Lembre-se que o examinador, ele é um ser humano provavelmente mal amado. Ele é um cara ou uma mulher que sofre porque o tesão dele é a sua ruína, entendeu? Então ele não vai falar em crimes comissivos por omissão. Ele vai na maldade, ele é tipo o zagueiro argentino. Ele nunca vai chegar na bola na boa, ele vai chegar na sua canela. Ele vai falar, fale sobre os crimes espúrios. Aí você, meu Deus do céu, o que são crimes espúrios? São os crimes comissivos por omissão. São os crimes omissivos impróprios. E que a gente vai falar sobre eles agora. Porque eles são um fenômeno bastante interessante. Porque de uma omissão surge uma ação. E que vai responsabilizar o omitente pelo resultado naturalístico. Olha que loucura. Por quê? Do princípio causal da omissão, a omissão é um nada. E o nada faz surgir o quê? Pela relação causal. Se eu ficar parado aqui, eu não vou conseguir com a minha mente mover esse púlpito. Né? Eu preciso de uma ação. Mas, no direito, a gente viu que o nada tem repercussão. Nós temos os crimes omissivos próprios. A conduta pode ser também um nada. Né? Mas, em alguns casos, o nada terá uma relação com a ação. Vamos ver que situações são essas. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. No conceito de crimes comissivos por omissão, perdão, fiz alguma coisa aqui, isso. No conceito dos crimes comissivos por omissão, vamos, né, estudar basicamente quando falarmos sobre o nexo causal, vamos entender isso, porque eles são um fenômeno interessante, mas vamos estudá-los com o nexo causal. Mas eu preciso introduzi-los agora, porque nesses casos, a ação é praticada por meio de uma omissão de alguém que tem o que a gente chama de dever jurídico especial e que pode e deve agir para impedir o resultado, mas se omite. Antigamente se chamava genericamente essa figura como o garante. Hoje o garante é apenas um dos dois, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui no slide. Então o artigo 13, parágrafo 2º do Código fala que a omissão é penalmente relevante, aqui, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o Código diz, dentro de um critério legal, quem são essas figuras que têm o dever de agir. Corta para mim. São duas situações aí. A gente vai estudar mais na frente, só estou me introduzindo agora. Lembre-se, começo é o fim é o começo. Direito penal é dark, né? Aquela série maluca, que a mãe é filha da mãe. A mãe e a filha é a filha da mãe. É mais ou menos isso aqui no direito penal. Nesse modo dark, percebam que o Código diz quem não deve se omitir. Essas pessoas não devem se omitir, mas eu tenho que avaliar também a possibilidade, tá? Não sei se vocês lembram de uma situação, de um áudio que circulou aí faz uns 5 anos, mais ou menos, essas correntezinhas de WhatsApp, em que o comando da Polícia Militar mandava um rádio para uma unidade da PM, acho que de Santa Catarina,
onde provavelmente só deveria ter um policial militar, no máximo 2, e o comando fala com o cara no rádio, diz, comando, aqui comando, quem fala, diz, não, aqui é o sargento fulano. Sargento, é o seguinte, estão chegando aí 7 homens fortemente armados, com um fuzil, inclusive com uma ponto .50 em cima, não sei se vocês lembram disso, uma ponto .50 em cima de uma picape, e eles estão entrando agora na cidade, o senhor pega a viatura e se desloque para lá, porque nós estamos encaminhando o reforço aqui da capital, e o senhor vá agora lá nesse momento para fazer a primeira barreira. Aí o policial militar disse, o Copom, né, que é o comando do policiamento, eu não entendi a mensagem, repita por favor. E o Copom repete, olha, é o seguinte, tá chegando agora, se desloca agora, corre. Aí ele diz, ô Copom, você tá achando que eu sou videogame? Eu não sou videogame, meu irmão. Eu não tenho várias vidas. 7 caras com um fuzil, o que é que eu vou fazer lá? Eu vou no caminho oposto, onde eles estão. Só tem eu aqui e o outro colega numa viatura. Ou seja, ele tem um dever jurídico de agir, ele pode se omitir? Não. Mas a situação de fato permite a ele a ação? Não. Então, entendam, são 2 momentos, né? Possibilidade de agir e dever jurídico de agir. A gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que existe essa situação dos crimes comissíveis por omissão. Vamos lá. Exclusão da conduta. Como é que eu vou excluir a conduta, meus queridos? Visa absoluta. Lembrem-se. Esse professor gosta de expressões latinas, né? Eu gosto porque cai na prova, a gente já viu isso aqui, já coloquei várias questões com expressões latinas. Visa absoluta. Atenção para essa aqui, tá? Vis compulsiva. O que exclui a conduta é a visa absoluta. O que é a visa absoluta? É a coação física, irresistível. Corta para mim. É alguém pegar a sua mão, colocar uma arma e pressionar o gatilho com a sua mão. Você tem alguma conduta ali? Não. Você está sob coação física. Visa absoluta. Exclui-se a conduta. Diferentemente daquele exemplo que eu dei lá no começo da aula, onde a organização criminosa entra na casa do gerente, não há nenhum vício de conduta aí. Eu tenho aí a chamada vis compulsiva ou coação moral. A coação moral irresistível não exclui a conduta, como já mostramos aqui. Qual é a outra possibilidade de exclusão de conduta, meus jovens? Inconsciência, lógico, porque a conduta, mostramos aqui, é uma vontade consciente de agir ou de se omitir para uma finalidade. Se o cidadão está inconsciente por qualquer motivo, seja sonâmbulo, seja hipnotizado, são as hipóteses mais comuns, né? Se ele está, de alguma forma, inconsciente, ele não tem conduta, tá? Não pode ser confundida, atenção, vamos lá para o slide, com a chamada consciência perturbada, no caso dos doentes mentais. Perfeito? Lembrem-se, os doentes mentais, eles têm conduta, certo? Eles têm conduta. Um inimputável por doença mental, que pega um paralelepípedo, um tijolo e joga no carro de alguém, ele tem a intenção, sim, lógico, ele tem uma conduta perturbada, mas ele tem conduta. Ele não vai ser responsabilizado se, na culpabilidade, a gente verificar que ele não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato e nem de se determinar de acordo com esse entendimento. Mas isso é lá na frente. Conduta ele tem. Tá? Outra questão que geralmente cai em prova são as chamadas ações em curto-circuito, que são aqueles movimentos de velocidade, ou uma resposta, ou algo feito de forma bem intempestiva. Essas ações em curto-circuito excluem a conduta? Não. Não, porque você não tem nenhum momento de exclusão de consciência ali, né? Você está bastante nervoso, você foi provocado, mas isso não exclui a conduta, né? Você está passeando na praia e vê o seu namorado passeando com outra menina, de mão dada.
Esse momento é o quê? Terrível. Gera em você uma ação de curto-circuito. Né? Inclusive com os efeitos do curto-circuito elétrico. A temperatura começa a aumentar. Né? Se você for muito branquinha, você vai ficar logo vermelha. Se você for morena, os olhos começam a sair para fora da caixa. O seu semblante muda. Mas isso não tem o condão de excluir a sua conduta. Se você for lá, por exemplo, e atacar o rapaz, você vai e causar uma lesão corporal, você vai responder tranquilamente. As ações em curto-circuito não excluem conduta, perfeito? Nem também os efeitos mecânicos. Vamos lá para o slide. Os chamados movimentos habituais ou movimentos mecânicos também não são desprovidos de conduta, tá? Ou seja, você tem conduta nesses casos. Joia? Encerrando conduta, vamos para o segundo elemento. Lembram-se, né? Vamos voltar lá atrás. Aqui. Deixa eu apagar esse trem aqui para não ficar... Vamos agora para o segundo elemento do fato típico. Lembre-se, nós estamos falando de fato típico. Segundo elemento do fato típico, que é o resultado. Lembram-se, quando falamos de resultado, aqui, o código tem uma definição de que resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Alguns doutrinadores preferem a expressão evento, justamente porque, corta aqui pra gente, o resultado dá a ideia naturalista, né? De uma ação, um resultado. Isso pode confundir, porque alguns crimes não têm resultado material, resultado naturalístico, né? Mas muitos poucos doutrinadores usam evento, tá? O resultado é unanimidade da doutrina dentro dessa nossa ideia finalista de resultado não apenas material. O resultado que interessa é o resultado jurídico. Não há crime sem resultado jurídico. Perfeito? Então, ó, ficamos com a expressão mais utilizada, ou seja, resultado. O resultado, meus queridos, como eu disse a vocês, pode ser naturalístico. Pode. E alteração no mundo exterior, tá? Pode ser física essa alteração, ou seja, a destruição de uma vidraça no crime de dano é uma alteração física. Perfeito? Um hematoma ou a quebra de um osso na lesão corporal é um resultado naturalístico fisiológico. Ou mesmo psicológico. Perfeito? Quando houver a percepção da ofensa na injúria. Alguém chega para você e lhe injuria. Quando você percebe, esse é o resultado naturalístico. É a percepção da ofensa. Tá joia? O que é que acontece? Como eu disse a vocês, vamos lá para o slide, nem todo crime possui resultado naturalístico. Ou seja, invasão do domicílio, por exemplo, os crimes de mera conduta não possuem. Vamos lá, matando o resultado. Lembram-se, para o direito penal, o que interessa é o resultado jurídico, também chamado de resultado normativo. Ou seja, a lesão ou exposição à lesão do bem jurídico protegido penalmente, ou simplesmente a violação da lei penal, nos casos de crime de mera conduta, mediante a agressão do valor ou interesse por ela tutelado. Pedra. Se cair uma questão assim, uma assertiva assim na prova, existe crime sem resultado? O que é que você vai responder, como já dissemos aqui? Errado. Há crime sem resultado naturalístico, mas não há crime sem resultado. Lembrem-se, esse artigo 13, ele dá a ideia de que há predominância do resultado naturalístico no direito penal brasileiro, tá? Mas o que a gente precisa dizer? Corta aqui pra gente. A gente precisa fazer uma interpretação restritiva
desse fenômeno, porque simplesmente, como nós já demonstramos, alguns crimes não têm resultado. Não tem essa relação de causa e efeito. Não há mudança no mundo natural. O cidadão entrou na casa do outro sem um consentimento. Invasão do domicílio. Qual foi a mudança no mundo natural? Nada. Perfeito? É um crime de mera conduta. O cidadão saiu de casa com arma de fogo na cintura, ele não tem porte. Qual foi a mudança no mundo natural? Mas você tem resultado jurídico, tá? Então a gente precisa fazer uma interpretação restritiva dessa norma. Joia? Questões. Vamos às nossas questões. Exercícios de fixação, de conduta e de resultado, tá? Vamos lá. Olha aqui o que é cobrado. Doutrina naturalista da ação, que é essa, causal. Von List. Billing. Tá vendo o que é cobrado? Ah, professor, você fica falando dessas coisas velhas. Aí as coisas velhas. O fim, volta para mim. O fim é o começo e o começo é o fim. O concurso público hoje é modo dark. Os caras estão cobrando e vão cobrar, porque o senhor precisa saber. O senhor precisa conhecer a evolução desses institutos, inclusive para aprender a pensar, né? Por isso que a gente está aqui, nesse momento, conversando com vocês sobre o tema, tá? Então, ó, questão 1. De acordo com a doutrina naturalista da ação, o dolo tem caráter normativo, sendo necessário que o agente, além de ter consciência e vontade, saiba que a conduta praticada é ilícita. Perfeita, assertiva, perfeita, perfeita, perfeita. Corretíssimo. Vou até botar outro C aqui, para ficar redundante, certo? Lembre-se, teoria naturalista, causal naturalista de von List e Billing, o dolo é normativo, ou seja, ele é consciência e vontade e também análise sobre ilicitude. Tá certo? Fato típico é isso na teoria causal naturalista, tá? Questão 2. Tem uma historinha antes aí. Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes de disputa de terras, planeja matar seu desafeto Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina de Paulo, Francisco aguarda pelo momento oportuno para efetivar seu plano. A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos, julgue o item seguinte. Se Francisco atacar Paulo utilizando-se de uma emboscada, isto é, se ocultar e aguardar a vítima desprevenida para atacá-la, a ação de Francisco, nessa hipótese, caracterizará uma forma de premeditação. Corta aqui pra gente. Professor, o senhor não falou sobre isso, né? Por que o senhor colocou essa questão aí? Coloquei essa questão para vocês enxergarem o que eu já tinha falado sobre isso. A maldade e, ao mesmo tempo, a bondade íncita nos examinadores do CESP-SEBRASP, do SEBRASP hoje, né? Porque essa questão não tem nenhum conceito jurídico. O conceito aí é de interpretação gramatical, literal. A emboscada é uma premeditação? No sentido ontológico, sim, claro. É isso que ele quer saber, né? Premeditação, ele não está perguntando aqui se é qualificadora de homicídio, por isso que eu coloquei aqui. Então, uma leitura simples dessa questão, simples, está aqui. Vamos voltar lá. Paulo, utilizando-se de uma emboscada, oculta-se e aguarda a vítima desprevenida, atacar a ação de Francisco, nessa hipótese, caracterizar uma forma de premeditação. Certíssimo. Algumas questões do CESP, a leitura, e aí é importante, volta aqui para a gente, vocês terem, além de estudar, né, ler os livros de direito, naturalmente, já vai ser um exercício de leitura interessante, mas a interpretação de texto, ela é,
dentro da importância de 0 a 10, eu diria 50% da sua questão. É 50-50. 50% português, interpretação de texto, 50% direito. Nessa questão aqui, é 100% interpretação de texto. Não tem questão jurídica aqui sendo avaliada. Eu coloquei aqui de propósito para vocês. 3. Aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal, cometerá fato típico e ilícito, porém não culpável. Errado. Errado, eu vou botar errado de novo. Se ele é fisicamente coagido, meus amigos, ele não tem conduta. Se ele não tem conduta, ele não pratica fato típico. Eu não vou precisar ir para a culpabilidade não, tá? Percebam como esse assunto é cobrado nas provas, beleza? Seguindo em frente, questão 4. A coação física e a coação moral irresistíveis afastam a própria ação, não respondendo o agente pelo crime. Em tais casos, responderá pelo crime o coator. Certo ou errado? Eu coloquei errado aqui. Por que está errado isso aqui, meus jovens? Pessoal, não há relação entre coação física e coação moral irresistível. Qual foi o exemplo que nós temos lá do gerente do banco? Ele tem voluntariedade, ele tem conduta. Ele vai com os assaltantes, os perpetradores até a agência. Ele abre o cofre, digita a senha do cofre. Ele senta lá. Ele tenta passar uma tranquilidade, inclusive para os próprios gerentes, ele não aciona o alarme da polícia. Ou seja, ele tem conduta. Ele tem ação. Ele tem voluntariedade. Ele tem consciência e vontade e finalidade. Só que, na análise da culpabilidade dele, eu não posso exigir dele outro comportamento que não seja esse. Levando em consideração o homem médio. O que é que o herói vai fazer? O herói vai se debater e vai liga o alarme, vai deixar o celular ligado, vai querer chamar a polícia. Esse é o herói. Lembrem-se, o direito penal, não, quem cuida de herói é Stan Lee, na Marvel, é o DC Comics. Aí os caras são heróis. Direito penal, Aníbal Bruno, Nelson Hungria, Zaffaroni, Damásio, Nucci. Ninguém fala de herói, meu amigo. É o homem médio, o homo médius que interessa. E o homo médius vai agir desse jeito, terá conduta, só não vai responder pelo crime porque lhe falta culpabilidade, lhe falta a exigibilidade de conduta diversa. Ele não podia agir de outra forma, levando em consideração o homem médio. Então, coação física, lembrem-se, exclui conduta, coação moral irresistível, exclui culpabilidade, letra E, está errada. O que afasta a própria ação é a coação física e não a coação moral. Perfeito? Corta aqui pra gente. Continuaremos na próxima aula com ainda o estudo do fato típico. Já encerramos conduta e resultado. Próxima aula vamos falar sobre nexo de causalidade, consequência causal e tipicidade formal e material. Falou? Abração. Tchau, tchau.